Maze Runner. Hoje vamos falar de uma das franquias de filme que mais fez sucesso no mundo inteiro desde o seu lançamento. Então vem comigo e embarca comigo nessa história incrível de 3 filmes em um único vídeo. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês um dos filmes que eu mais gostei na minha vida inteira, que foi uma sequência de filmes, que é Maze Runner. Basicamente em inglês, Maze Runner significa corredor do labirinto. E não teve só o labirinto, teve outras provas, enfim, você vai entender tudo aqui nesse vídeo. É uma sequência de filmes incrível, você vai adorar muito. Então já deixa seu like, clique em gostei para você me dar esse feedback. Também se inscreva no canal, ative o sininho para você receber várias histórias como essa semanalmente e comente aqui qual outra franquia de filmes que eu devo trazer para vocês. Agora sim, vamos ver a história completa de Maze Runner. Parte 1. Maze Runner, Correr ou Morrer. Basicamente a história começa em um mundo pós-apocalíptico, onde o jovem Thomas é enviado junto com outros jovens para o labirinto. E chegando lá no labirinto, ele se sente meio perdido, confuso, isso porque toda a memória dele havia sido apagada. Chegando lá, ele conhece e faz seus primeiros amigos, o pequeno Chuck, Albie e, claro, o Newt. E ainda nessa parte, Thomas arranja muita encrenca com o líder deles, Gally. Isso porque Thomas queria muito descobrir o que havia além dos muros e ninguém dizia isso para ele. Durante um tempo, Newt foi o que mais foi se aproximando de Thomas para mostrar para ele qual era a realidade do labirinto e o que havia além daqueles muros. E então é aqui onde descobrimos que o labirinto é na verdade um lugar muito perigoso. E dentre todo o grupo de jovens há os mais aprimorados, digamos assim, que são os corredores. Eles estão há 3 anos tentando descobrir um jeito de sair daquele lugar, mas como eu falei, o labirinto é um lugar extremamente perigoso, isso porque o lugar vive mudando e também lá dentro tem os chamados verdugos, que são criaturas, monstrengos que assombram o lugar. Um tempinho depois que Thomas chegou lá, um dos corredores, chamado de Ben, ele acabou sendo picado por um verdugo, e quem é picado automaticamente deve ser sacrificado, e assim foi feito com Ben. Após isso, o próprio Albie foi lá correr junto com o líder dos corredores, Minho, mas acontece que eles não conseguiram voltar a tempo. Albie foi picado e vendo Minho e Albie nessa situação, Thomas não se segurou e correu para ajudá-los. Mas o que rola é que ele fez isso contra as regras e foi obrigado a passar a noite no labirinto com Minho e Albie, lembrando que ninguém nunca sobreviveu a uma noite no labirinto. Por incrível que pareça, depois de muito sufoco que eles passaram, Minho e Thomas conseguiram sobreviver ao labirinto. E não só isso, mas conseguiram salvar o Albie também. Na verdade conseguiram não, né? O Thomas salvou o Albie. Voltando para o grupo, rolou uma discussão entre Gally e os outros se Thomas deveria ser punido por ter violado as regras e entrado no labirinto, ou se ele deveria ser parabenizado e se tornar um novo corredor. Isso porque Thomas matou um dos verdugos no labirinto, coisa que ninguém nunca tinha conseguido fazer. Durante essa discussão, chega uma surpresa inesperada. Uma menina é enviada para o grupo, sendo que só tinham homens. E assim que ela chega lá, vemos na mão dela um bilhete escrito: "Ela é a última", o que dá a entender que foi a última enviada daquele grupo de jovens. Então, depois que ela chegou, Minho, Thomas e outros 3 foram atrás daquele verdugo lá que o Thomas tinha matado lá dentro do labirinto. E chegando nesse verdugo, eles acharam uma espécie de aparelho que era um rastreador ou bússola. E no dia seguinte, Thomas e Minho resolveram usar este aparelho para ir em uma parte do labirinto com o número 7, porque lá estaria a suposta saída, ou uma pista dela. Surpreendentemente, eles estavam certos, havia um buraco lá. E fora isso, quando voltaram para o grupo, eles viram que a Teresa havia sido enviada junto com 2 espécies de antídotos e usaram um desses antídotos para salvar o Albie que havia sido picado. Naquela mesma noite aconteceu algo extremamente inesperado e muito tenso. O que acontece é que no fim da tarde para a noite, os portões do labirinto não estavam mais fechando e isso atraiu os verdugos para o lugar, onde ocorreu um grande ataque catastrófico.
No meio dessa bagunça, acabou morrendo Albie, e na manhã seguinte, Gally ficou furioso e mandou prender o Thomas, e convenceu todos, ou quase todos, de que a culpa de tudo aquilo era do Thomas. Basicamente, quando ele ia mandar matar o Thomas e a Teresa, surge uma nova espécie de rebelião, onde Thomas uniu todos que estavam ao seu lado, que eram Minho, Newt, Chuck e etc., para arriscarem as suas vidas tentando sair do labirinto. Bom, como foi dito, esse grupo que estava com Thomas, Thomas, Newt, Minho, a Teresa, o Chuck, todos esses preferiam arriscar a sua vida indo lá procurar uma saída no labirinto do que ficar ali parado naquele labirinto para sempre. Então eles fazem isso, eles vão lá até o número 7 da coordenada e era lá onde o rastreador mostrava a saída. 2 ou 3 caras do grupo de Thomas acabaram morrendo para os vários verdugos que apareceram lá no lugar. Mas em compensação, todo o resto conseguiu fugir. Seguindo o caminho, eles acharam sim uma saída, chegando em um laboratório onde encontraram uma gravação da senhorita Page, e ela era o chefe da empresa Cruel. Basicamente, nessa gravação descobrimos que toda essa história de labirinto e tal era na verdade um teste. Alguns anos atrás, o Sol teve uma pequena explosão que jogou radiação para o mundo inteiro, queimando bilhões de pessoas. E como se não bastasse isso, logo após isso surgiu um vírus mundial totalmente mortal e incurável que tomou conta do mundo. E dentre os poucos sobreviventes disso tudo, veio a nova geração, que era a geração lá dos jovens que estavam no labirinto. Então basicamente o labirinto era um teste para ver quem teria capacidade de sobreviver no novo mundo. E no fim do filme, o Gally acaba sendo picado, ele fica louco e ele mata o Chuck com um tiro. Em seguida, eles chegam no fim do percurso, onde um helicóptero resgata todos eles. E com isso, resumindo tudo, o labirinto era só a fase 1 de vários testes que a empresa Cruel queria fazer. Parte 2, a prova de fogo. Aqui o filme começa mostrando um pouco sobre o passado, onde o Thomas foi deixado lá de sua mãe porque ele iria trabalhar para o Cruel. Em seguida, vemos que, após sair do labirinto, o helicóptero sofreu um ataque de zumbis, que são as pessoas infectadas pelo vírus mortal, e então Thomas e seu grupo são forçados a correr para dentro da empresa. E essa nova agência era liderada pelo Sr. Jameson, conhecido como Homem-Rato, que acolheu o grupo de Thomas e se dizia ser totalmente contra a empresa Cruel. E eles estavam ali supostamente para ajudar Thomas e seu grupo. Thomas, lá dentro dessa empresa, conheceu um garoto chamado Ares, e eles dois juntos conseguiram desvendar o tal do Jameson. E na verdade ele era um traidor, ele trabalhava sim para o Cruel, junto com Eva Page, e eles planejavam usar os jovens da geração nova como testes para criar uma cura contra esse vírus mortal. E assim que Thomas descobriu isso, ele correu para avisar o seu grupo e então eles iniciaram uma fuga daquele lugar. E por muito pouco conseguiram fugir. Eles foram parar em um lugar isolado e silencioso, que se torna uma grande zona quando, sem querer, o Minho ativou a eletricidade barulhenta do lugar, acordando todos os zumbis. Após muito tempo fugindo desses zumbis, eles conseguem parar e descansam para então procurar a sua nova rota de fuga, a sua nova saída, o seu novo destino. E no caso, o novo destino deles era o tal do Braço Direito, um lugar nas montanhas que poderia ser seguro para eles. Porém, passando em uma cidade velha a caminho das montanhas, o Winston, que era um dos participantes lá do grupo, teve que ficar para trás e se sacrificar. Isso porque lá atrás, quando eles estavam fugindo dos zumbis, o Winston acabou sendo infectado por um deles e se matou para não virar um zumbi. Chegando nas montanhas, Minho foi atingido por um raio e depois ficou tudo bem. Eles finalmente encontraram as pessoas do tal suposto Braço Direito. Chegando lá, quem acolheu eles foi Brenda, a mulher que levou eles para o chefe do lugar, que era o tal do Jorge. Aparentemente, Jorge ia ser outro traidor, mas não. Na verdade, ele era só um cara comandando uma gangue. O verdadeiro Braço Direito era além daquelas montanhas. E nesse momento, o Cruel chegou no lugar para procurar os fugitivos do grupo de Thomas. Mas então Jorge explodiu o local inteiro e conseguiu fugir junto com Brenda e todos os outros. Agora, eles estavam indo em direção a um cara chamado Marcos,
que sabia a localização do braço direito. Só 2 detalhes. Até aqui, Teresa está claramente tramando uma traição para cima de Thomas e de todos os outros, porque ela recuperou a sua memória e acha que o Cruel não está tentando prejudicar. E o outro detalhe é que a Brenda foi mordida por um zumbi. Após falar com o Marcos, eles foram em direção ao tal braço direito. E chegando lá, houve 2 grandes coincidências. A primeira, que as mulheres que ficavam no labirinto lá do Ares estavam lá, ou seja, elas reconheceram o Ares, e então todo o grupo pôde passar numa boa. E a segunda é que chegando lá, havia uma mulher que já trabalhou no Cruel, e ela conhecia o Thomas. E ela afirmava que o Cruel estava atrás de todos eles porque o sangue deles era meio que a chave para a cura do vírus. Só que nessa altura da história, Teresa já não estava mais aguentando ficar parada e é aí em que ela faz a maior cagada de todas. A Teresa acreditava que o Cruel não era do mal simplesmente porque eles iriam usar a nova geração de jovens para criar uma cura para o resto do mundo inteiro. Ou seja, acreditando que o bem de todo o mundo, de toda a humanidade, era muito mais importante do que o bem do grupo de Thomas, a Teresa acaba chamando o Cruel para aquele lugar. Ela simplesmente revela a localização e chama o exército do Cruel para invadir o lugar de surpresa. E é exatamente o que acontece. O Cruel chega e detona o local, fazendo todos ficarem de joelhos, inclusive Thomas, Minho, Newt e o Caçarola. Mas é aí que Thomas ameaça com uma bomba, e também chega no local Jorge e Brenda detonando tudo, fazendo com que o Cruel recue e saia do lugar depois de ter feito tanto estrago. Só que infelizmente, no meio disso eles acabam imobilizando o Minho e capturando ele, levando ele junto com a nave do Cruel. Então foram embora Minho, junto com ele a Teresa e todos os outros soldados do Cruel, junto com Eva Page e o Sr. Jameson. Basicamente, esse segundo filme acaba quando Thomas e todas as outras pessoas que restaram ali do braço direito, elas simplesmente se cansam de fugir do Cruel. E sim, planejam armar agora um ataque de vingança para acabar com o Cruel de uma vez por todas e também salvar todos os seus amigos que foram capturados. Parte 3, a cura mortal. Aqui o filme já começa com um tempo que é 6 meses após o fim do último filme, ou seja, é o tempo que Thomas e todos os outros levaram para planejar algo muito bom para resgatar todas as pessoas levadas pelo Cruel. O que rola é que um trem gigantesco do Cruel, cheio de crianças em seus vagões, estava indo para a empresa para sacrificar essas crianças, esses jovens, por uma cura desse vírus mortal que estava assolando o planeta. Então, basicamente, nesse trem estava Minho e Ares, que eram o alvo principal de resgate do Thomas. O filme já começa quando eles usavam carros para perseguir o trem e iniciar o resgate. E após várias sabotagens contra os caras da Cruel, o plano deu totalmente certo. Eles resgataram o vagão que estava levando todos e ainda por cima levaram uma nave do Cruel, roubaram uma nave do Cruel. Porém, ao chegar na base deles e abrir o vagão, eles descobriram que somente Ares estava lá, e Minho, na verdade, continuava na posse do Cruel. E o Cruel, o Sr. Jameson, sabia que o alvo principal de resgate do Thomas era o Minho, e que ele não iria desistir. Então entrou em discussão Thomas e o líder da base deles, que era Vince, porque Vince acreditava que não valia a pena sacrificar todas aquelas pessoas ali para resgatar um único homem que estava na posse da Cruel, que era o Minho. Só que então Thomas acaba desobedecendo ele e reúne apenas o seu grupo de amigos mais próximo, que era Newt e Caçarola, e eles vão atrás de Minho. Enquanto isso, lá nos laboratórios do Cruel, Minho estava sendo praticamente torturado de tantos testes que estavam fazendo com ele. E a caminho do lugar lá onde o Cruel estava, chegou para ajudar Thomas e os outros dois, Jorge e Brenda. E assim, eles seguiram o caminho da cidade onde Minho estava preso. E lá haviam muros gigantes que separavam a população do Cruel. Quando a empresa do Cruel começou a atacar a população por ter rastreado Thomas, surge um novo grupo para salvar eles. E esse grupo eram tipo os líderes de uma rebelião contra o Cruel, os maiores forasteiros daquela cidade. E aqui surge uma surpresa muito inesperada. Entre os líderes desses forasteiros estava Gally, que não morreu lá no primeiro filme lá do Maze Runner.
e sim foi resgatado por esse bando de mercenários. Na verdade, o Gally não morreu porque ele era imune, mesmo que ele tenha sido pecado, ele era imune. Então, surpreso por Gally estar vivo, o Thomas já vira um murrão na boca dele por ele ter matado o Chuck. Mas logo eles se resolvem, então conhecem um novo cara com a aparência mais feia que você já viu na sua vida. Ele era muito feio. E esse cara seria o responsável por colocar Thomas e todos os outros para dentro daqueles muros do Cruel. Após analisar o prédio inteiro, eles resolveram que o único jeito de entrar era disfarçados de agentes do Cruel, e por isso sequestraram a Teresa, que seria a chave para entrar nos muros. Ao entrar no prédio, a gente descobriu que o Newt estava ficando cada vez mais fraco, cada vez mais sensível. Isso porque lá atrás, quando eles estavam fugindo de zumbis, Newt acabou sendo infectado também. Porém, ele demorou mais para ter essa reação, porque ele era mais forte, ele era mais imune. Só que mesmo assim, entrou lá disfarçado Thomas, Newt e Gally, usando como refém a Teresa, dentro do prédio do Cruel. E eles conseguiram, depois de muito tempo, não só achar e resgatar o Minho, como ter acesso ao cofre que guardava o soro que combatia o vírus mortal. O plano deu tudo certo, eles resgataram o Minho, ou pelo menos deu quase tudo certo. Isso porque, primeiro, porque o Newt já estava se transformando, ele não dava tempo de ir buscar o soro. Então ele acaba morrendo nas mãos de Thomas em uma cena extremamente emocionante. E logo após isso, a Teresa tinha pego uma amostra de sangue do Thomas e ela foi no laboratório da Cruel testar o sangue do Thomas. E acabou que, na verdade, o tempo todo a cura para o vírus era o sangue do Thomas. E se ele soubesse disso antes da morte do Newt, que tinha acabado de acontecer, obviamente Newt ainda estaria vivo e possivelmente todos os outros que foram infectados também. Só que como não foi o que aconteceu, Thomas ficou arrasado, frustrado e correu atrás da Teresa para saber se aquilo era verdade. Chegando no prédio da Cruel, quando a cidade já estava um caos porque a população estava revoltada com a Cruel, o Thomas acaba encontrando lá no prédio a Eva Page, que apesar de tudo que aconteceu, ela se desculpa e se entende com o Thomas. E logo após isso, antes que ela fale mais alguma coisa, chega por trás dela o Sr. Jameson, o Homem-Rato, que atira e mata ela. E em seguida ele injeta um sedativo no Thomas, que desmaia ele. Depois vemos em uma sala Thomas preso e Jameson e Teresa tirando o sangue dele. Mas no meio disso, a Teresa percebe que as intenções do Jameson não eram boas. Isso porque ele já estava infectado e queria se aproveitar do sangue do Thomas para se curar. Então a Teresa se vira contra Jameson e vai ajudar o Thomas. Nessa parte da história, nesse ponto, o prédio já estava quase desabando. Isso porque era tanta bazuca que a população estava jogando lá de raiva que o prédio estava quase desmoronando. Após o Thomas lutar contra o Jameson e matar ele lá jogando zumbis nele, ele sobe para o terraço do prédio junto com a Teresa. Thomas estava baleado, Teresa totalmente ferida e o prédio inteiro pegando fogo prestes a desabar. Então eles já começam a achar que vão morrer e dão aquele beijo lá que todo mundo esperava. Em seguida, chega a nave com todo o grupo de Thomas para resgatar os dois. Mas infelizmente só o Thomas conseguiu pular e a Teresa acabou caindo no momento em que um prédio caiu em cima do outro e tudo desabou. Ela ficou simplesmente embaixo de vários destroços. Basicamente tudo acaba quando Thomas acorda depois de vários dias desacordado. Ele acorda lá em uma ilha distante onde estão todos os sobreviventes, todos os amigos dele. E basicamente aquele era o tão sonhado paraíso isolado. Isso porque eles fugiram e passaram a viver em uma ilha distante, todos juntos, e colocaram uma pedra bem no meio da ilha para riscar o nome de todos que haviam sido sacrificados para que eles chegassem até ali.
E fora isso, Newt deixou para Thomas uma carta muito emocionante, agradecendo pela amizade deles, e é aqui que a história acaba. Goodbye, mate. Newt. E essa é toda a história de Maze Runner. Todo o grupo de Thomas acabou sobrevivendo no final, todo não, né? Pelo menos a maioria. Muitas vidas importantes perdidas, como o Newt, a própria Teresa, que parecia ser uma traidora, mas na verdade ela não era do mal. Também teve o Winston, o Albie, o Chuck, várias vidas perdidas para que todos os outros conseguissem chegar lá na ilha isolada no final. E basicamente a intenção deles era ficar naquela ilha no final, porque lá ninguém do Cruel poderia encontrar eles e eles iriam viver em paz para sempre. Essa é toda a história, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa história incrível e se você concorda comigo que Maze Runner é uma franquia de filmes incrível e incomparável, deixa o seu like aqui, clique em gostei para me saber que vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. Já comenta aqui qual franquia de filme que você quer que eu traga das próximas vezes e também se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube te recomende todos os meus vídeos, todas as minhas histórias que eu lanço semanalmente. Siga o TikTok do canal que está aqui na descrição para vários vídeos de entretenimento e eu espero você numa próxima. Valeu e fui!